Pessoal, hoje a nossa aula é sobre da organização, desde a organização da colônia até o governo geral. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que depois que o Brasil foi descoberto, ele ficou quantos anos sem ser colonizado? Quem lembra disso? Ó, ele foi descoberto. Pedro Álvares Cabral chegou aqui. 1500, muito bem lembrado. Depois, quando que começou a colonização? Quem lembra? 1530, muito bem lembrado. Então, de 1500 até 1530, o Brasil não foi colonizado, ele só foi explorado. De vez em quando vinha aqui, arrancava pau-brasil daqui, tentava expulsar outros países que estavam tentando invadir, mas não era uma colônia. O que caracteriza uma colônia? Tem gente morando aqui na colônia, certo? Tem gente vivendo aqui, cultivando, plantando, criando gado. Aí o Brasil começa a ser colônia. Então o Brasil ficou por 30 anos desde o descobrimento. Pensa que 30 anos é muito tempo, né? Vocês devem estar, alguns aqui têm 12 anos, até 8 anos aqui, como é o caso do Alho. Mas vê que, comparando com a idade de vocês, 30 anos é muito tempo, né? Então, durante 30 anos, o Brasil não era colônia de Portugal, mas Portugal já tinha tomado posse desse território aqui, só que não quis habitar aqui, por várias razões, né, que a gente falou na aula passada, só assistir o vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, a aula de hoje, apesar de que a gente vai falar um pouquinho sobre o período pré-colonial também logo no início, eu preciso que vocês saibam que, na aula de hoje, a gente vai falar a partir da colônia, quando o Brasil virou uma colônia efetivamente, e depois começou o governo geral. Só para vocês entenderem, a gente já adiantar. Ó, colônia. Brasil virou colônia de Portugal. Agora tem gente morando aqui, está cultivando, está tratando, está fazendo exploração, está entrando território adentro, já tem gente habitando, beleza. Só que chegou um momento que essa forma de administrar, que foi por meio das capitanias hereditárias, quem lembra das capitanias hereditárias? Alguém lembra? Eu mais ou menos. Tá, alguns lembram um pouquinho, vão ver sobre isso aqui. As capitanias hereditárias elas não deram certo. Então precisou colocar um camarada para ser um governador geral no Brasil. Tá certo? Então nós tivemos o período colonial, e nesse período colonial teve um governador geral para comandar o Brasil. Tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tranquilo até aí? Dei só um panorama para a gente entender por onde que a gente vai caminhar. Belezinha? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Aqui, ó. Período pré-colonial. Presta atenção aqui, ó. Período pré-colonial, que a gente chegou a conversar na aula passada. 1500, aconteceu o quê? Consegue ver daí? Tá na frente? Tá vendo? Ó, 1500, descobrimento. Quando chegou em 1530, que começou a colônia, o Brasil virou colônia de Portugal. Porque a gente tem o marco de 1530, questão de prova. Por que foi em 1530 que começou a colônia? Porque nós tivemos uma expedição colonizadora aqui, ó. Saiu de Portugal uma galera de barco para vir para o Brasil, para morar aqui, para já ficar aqui e cultivar a terra, tá? Então o marco que a gente tem é 1530. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Muitos de nós pensamos que a partir de 1530 o Brasil já é uma colônia. Não, 1500. Desculpa, desde 1500 que o Brasil é colônia. Claro que não. Quando chega em 1500, os caras olham assim o Brasil, cara, é muito bonito, tem os índios aqui, tem as florestas, tem praia, tem ouro. Pô, não estou achando ouro nenhum aqui. O ouro estava muito longe lá para dentro, não acharam ouro. Quando falaram isso para o rei de Portugal, o rei de Portugal, não, deixa aí, vai deixando, de vez em quando a gente faz uma visita aí, tira algumas coisas, não tem ouro não, vamos continuar com aquela... Lembra que Portugal fazia aquele negócio com as Índias? Contornava a África e ia até as Índias para fazer aqueles negócios de especiarias, comprar, vender na Europa. Continuou tranquilamente fazendo aqueles negócios com as Índias e não se preocupou muito com o Brasil. Durante todo esse período, de 1500 até 1530, foi assim que aconteceu. Deixa o Brasil lá mais ou menos largado e vamos continuar os nossos negócios na Europa e na Ásia. Beleza? Quando chegou em 1530, não. Aconteceram algumas coisas que a gente vai falar hoje aqui. Ó, aconteceram algumas coisas que o rei falou assim, ó. Ih, rapaz, é melhor a gente colonizar o Brasil. Vou falar daqui a pouco sobre o que aconteceu, tá? Mas algumas coisas aconteceram e foi, caraca, é melhor colonizar logo, senão vai dar ruim. Aí resolveram colonizar. Aí mandaram uma expedição que saiu de Portugal em 1530. Como uma viagem de barco lá de Portugal para o Brasil demora muito, deu 1531, estava chegando aqui.
Tá certo? Tranquilo até aí, pessoal? Belezinha? Olha só, por que o Brasil não foi colonizado logo de cara em 1500? Ó, não encontraram metais preciosos, de início não, depois que encontraram, né? Minas Gerais está aí para isso. Conseguiram encontrar ouro e tudo mais. Mas no início, assim que chegou, pô, não tem ouro. Acharam que não tinha ouro. Tinha areia, tinha pedra, tinha índio, tinha planta. Mas ouro que era bom, que eles queriam, nada. Então, deixaram lá o Brasil largado. Outra coisa, ó. Não encontraram produtos valiosos. Que tipo de produtos poderiam ser? As especiarias. Lembra que as especiarias eram materiais muito caros? Eram muito... Isso, os temperos. Tinha cravo, tinha canela, tinha um monte de coisa que eles conseguiam comprar lá na Índia. Contornava a África, né? Antes ia vir pela terra, pelos muçulmanos, né? Depois os italianos, até chegar em Portugal. Só que depois eles conseguiram chegar lá nas Índias, pegaram essas especiarias. Esses materiais, que para hoje a gente compra toda hora ali no mercado, naquela época era muito valioso, muito caro. Eles vendiam na Europa por um valor muito alto. Então o que aconteceu? Eles não conseguiram encontrar esse tipo de material. Vai que de repente eles dessem sorte, né, dos índios fazerem esse material também. É, índio, tem uma especiaria aí? Não tinha que eles se interessavam. Índio tinha muito material, né? Tinha muita coisa que eles se alimentavam. Mas nada que Portugal achasse interessante para comercializar na Europa num primeiro momento. Tá certo? Então, ó, não encontraram especiarias que eles queriam levar para lá para Portugal. Então, acabou que Portugal não ocupou o território inicialmente em 1500. Isso só foi acontecer em 1530. Mas ele vinha nesse período para o Brasil? De 1500 a 1530 ele vinha para o Brasil de vez em quando? Sim. Vinha, tá? Expulsar os franceses, né? De repente fazer uma extração de pau-brasil, fazia um monte de coisa aqui, mas era de vez em quando, não tinha aquela regularidade. Beleza? Então vamos seguir. O que foi feito no período pré-colonial? Quando a gente fala de período pré-colonial, a gente está falando de 1500 até 1530. Deixa eu só acertar aqui que está mau contato aqui na gravação. Peraí. Olha o botãozinho ali que está piscando. O que aconteceu nesse período pré-colonial? Primeiro, ó, de vez em quando eles vinham aqui, ó, reconhecimento e mapeamento da terra, viu uma embarcação, ficava costeando o Brasil para ver o que tinha ali. Ó, aqui tem uma montanha, eu vou botar um nome aqui dessa montanha de santo, não sei o que, geralmente não é nome de santo, lembra que eu falei isso na aula passada? Sim. Como o Portugal é um país extremamente católico, eles utilizavam nomes de santos ou de coisas sagradas naquilo que eles encontravam aqui, tá? Então ele vinha costeando, aí aquela embarcação vinha, ó, que coisa bonita ali, tem um rio saindo aqui, chamar o nome de rio, não sei das quantas, aí botava o nome lá de um santo. Ó, tem aquela montanha, tem aquele vale. Então eles vinham para isso, para mapear, né, e reconhecer a terra, de vez em quando vinha. Também vinha aqui, ó, que a gente chegou a comentar, ó, defesa de ataques de outras nações. Estavam lá costeando, estavam, caramba, ali, a embarcação da França ali querendo levar um pau-brasil. Aí rolava um combate naval ali, né, canhão, tal, guerra, e quando pegava era terrível, tá? Eles matavam os caras, se não prendesse, matavam de uma forma muito cruel, tá certo? E também o que fizeram no período pré-colonial? Extração exploratória de pau-brasil. Então era uma depredação do território aqui. Era uma devastação. Vinha pegar o pau-brasil, levava, não queria nem saber que a floresta ia ficar desmatada, que ia ficar sem nada aqui, saía levando mesmo, não estava nem aí. Tranquilo, pessoal? Não se preocupar de copiar aqui não, porque depois eu posso mandar esse slide para vocês, tá bom? Então não posso ficar esperando, não se me atrasa tudo. Então, ó, reconheceram e mapearam, protegeram a terra e extraíram o pau-brasil de uma forma ali a depredar tudo e arrancar tudo de qualquer maneira. Alguma dúvida até aí? Não? Se alguém se perder aqui porque eu estou passando, não esquenta a cabeça. Depois vocês têm esse slide todo e tem a gravação também. Vocês pausam a gravação, ó, assiste o vídeo tranquilamente, pausa e escreve à vontade em casa. Extrativismo do pau-brasil. Nesse período, eles já começaram a extrair o pau-brasil, tá? Nesse período do pré-colonial, 1500 até 1530. Começou já em 1502. Quando o Brasil foi descoberto? Sim, 1500. Aqui, ó, 2 aninhos depois já começaram a levar pau-brasil para lá, para Portugal. Tinha abundância de pau-brasil no litoral. Muitas árvores de pau-brasil estavam no litoral, muitas. Tá? Vinha percorrendo, reconhecendo que tinha muito, então foram trazendo. Foi uma
novidade, eu cheguei a falar isso na aula passada, não sei se vocês vão lembrar. Encontrar o pau-brasil aqui foi uma novidade para Portugal? Tipo, descobrir uma árvore nova? Não. Já conhecia lá das Índias, bem lembrado, certo? Já conhecia o pau-brasil de lá. Então, quando eles viram essa árvore aqui, na verdade da mesma família, ela muito semelhante, falaram, caramba, tem pau-brasil aqui. Agora a gente não precisa esperar vir lá da Índia, caro pra caramba, para a gente poder comprar, já pode levar direto daqui. Então começaram a depredar, começaram a pegar tudo daqui e começaram a levar, tá? Ah, tá até escrito aqui, ó. Já conhecia na Europa. Já conhecia, na Europa já era conhecida que era trazida das Índias. Essa árvore era muito famosa porque ela produzia um corante vermelho, né, avermelhado, que servia para atingir tecidos. Era barato? Também não. Então o pessoal lá nobre, a moça lá com dinheiro e tal, queria uma roupinha mais avermelhadinha. E antigamente as roupas sem cores não valiam nada. Por que não valia nada? Não entendi. As roupas sem cores, então as roupas que tinham cores valiam mais preço do que Isso aí, muito bem. Então aquelas cores coloridas, né, aquelas roupas mais chamativas, chamavam muita atenção. E aquilo dava mais valor, ficava mais caro. Então acabava que isso aqui já era caro pelo fato de trazer de longe, né? E o fato de... Oi? Não entendi. Ficou mais caro ainda. Só que indo direto do Brasil, ficou mais barato. Só vinha aqui de barco, pegava e levava para Portugal. Era melhor do que dar a volta lá nas Índias e muito mais barato ainda do que vir pela terra, como eles faziam aqueles comércios lá que a gente sabe, tá? Então o que acontece? Isso aqui era muito valorizado na Europa, tá? Muito valorizado. Tranquilo? Então eles encontraram aqui, pô, vamos extrair daqui. E durante esse extrativismo, né, essa extração de pau-brasil aqui do Brasil, havia um monopólio estatal. O que é um monopólio estatal? Lembra? Sempre que tiver essa palavra mono, significa um. Olhou mono dentro de alguma palavra, significa um. Isso significa que o Estado de Portugal, ou o país de Portugal, era o único que poderia comercializar o pau-brasil. Então, a gente tem esse nome aqui que vai cair na provinha de vocês. Monopólio estatal. Por quê? Só Portugal negociava o pau-brasil que estava aqui. Por que isso é importante? Vamos pensar numa situação prática. Você vai tomar um contato ruim, está piscando pra caramba. Deixa eu ver se assim fica melhor. Então o que acontece? Somente Portugal tinha só podia comercializar o pau-brasil. Primeiro, ele tomou posse do Brasil? Tomou. Pedro Álvares Cabral veio, estava dentro do Tratado de Tordesilhas. Lembra o Tratado de Tordesilhas? Aquela linhazinha que cortava o Brasil? O que estava do lado de lá pertencia a Portugal. Então o que tivesse aqui, ele considerava dele e acabou. Aí, pensa comigo, tomei posse. Brasil é grande pra caramba, não é grande? Vinha algumas embarcações de outros lugares para tentar explorar aqui? Vinha. França, Holanda, Espanha, todo mundo vinha querer pegar alguma coisa aqui. Aí, o que poderia acontecer? Eu estou aqui, vamos dizer que o rei de Portugal, estou dando um exemplo, tá? Vamos dizer que o rei de Portugal me deu lá a autorização para eu extrair o pau-brasil daqui, né? Comercializar, ia dar um percentual para mim, um percentual para o rei e tudo mais, eu estou aqui extraindo. O rei determinou aqui o estampo, que é o monopólio estatal. Só posso comercializar por Portugal. Mas aí eu, espertão, malandramente, vou fazer o seguinte. Quando vier uma embarcação da França aqui, eu vendo direto para a França. Eu ia ganhar mais dinheiro do que deixando Portugal comercializar e eu ficar só com uma parte, certo? Então, Portugal fez esse tipo de procedimento, chamado estampo, justamente para que as pessoas que estivessem explorando aqui, extraindo o pau-brasil daqui, não comercializassem diretamente com os lugares. Eles vendiam direto, em vez de levar para Portugal vender no país, eles vendiam na parte do Tratado de Tordesilhas. Direto daqui, na fonte. Isso poderia acontecer. Muitos países encostavam aqui também querendo pau-brasil. França, Inglaterra, a galera vinha aqui para o Brasil fazer corante também, isso aqui, eu pegava aqui, ia sair mais barato do que comprar de Portugal. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho? Vou até tirar esse negócio para não parar de piscar, depois a gente carrega ela mais. Fala.
Oi? Vai lá pegar uma. Só lembre, pessoal, de trazer garrafinha d'água, tá, pessoal? Senão tem que ficar interrompendo aqui. Vai durar a bateria, só desconectei ali, senão vai ficar piscando direto. Pode, tá? Mas lembre de trazer garrafinha, por favor, para não interromper. Vai lá na cozinha e vem comigo lá. Pessoal, olha só, conseguiram entender por que foi estabelecido o estanco? Porque se não fizesse isso, os caras daqui iam vender direto. Certo? Iam ganhar mais dinheiro. O rei de Portugal não é bobo nem nada. Olha só pode comercializar por meio de Portugal. Ou vender direto em Portugal, e se vendesse aqui direto, teria que ter autorização do rei. Tá bom? Então isso que é o tal do estanco. Lembrem disso porque estanco pode confundir com escambo. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Lembre que estanco é isso. Monopólio estatal. Ó, comércio somente autorizado pelo governo. Contratos de arrendamento. O que é um contrato de arrendamento? Eu sou um comerciante lá muito poderoso em Portugal, o rei vai, a gente faz um contrato, ele vai me arrendar um pedaço de terra, que arrendar? Vai botar sob a minha responsabilidade um pedaço de terra aqui no Brasil, eu venho como comerciante e vou explorar aquilo ali. Beleza? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Então isso que é o contrato de arrendamento. Algumas pessoas são autorizadas pelo governo para poder explorar o material aqui. Pagamento com parte dos lucros, ou seja, 1/5 do que fosse explorado para o Brasil, ele tinha que passar para Portugal. Tá? Proteção pelos arrendatários. Durante esse monopólio estatal, que era o governo que mandava, havia uma proteção pelos próprios arrendatários. Quem é o arrendatário? Aquele que o governo de Portugal autorizou. Suponhamos de novo, eu sou um comerciante muito poderoso lá de Portugal. O rei deixou que eu explorasse o pau-brasil aqui no Brasil. Eu vim para cá, mas eu vou somente tirar o pau-brasil? Não, vou aproveitar que eu já estou aqui. E o que eu vou fazer? Vou proteger o território. Então essa galera, preste atenção nisso, essa galera que veio para cá explorar o pau-brasil, o rei aproveitava, ó, já que você está aí, cuida desse pedaço aí para ninguém invadir. Então eles tinham a responsabilidade de cuidar dessa terra aqui, tá bom? Silêncio. Tranquilo, pessoal, até aí? Olha só quem foi o primeiro arrendatário. Fernão de Noronha. Isso lembra alguma coisa para vocês? Fernando de Noronha. São aquelas ilhas que a gente tem muito paradisíacas no Brasil, que é muito caro viajar para lá, né? As coisas lá são muito caras, e vem do nome Fernão de Noronha. Variaram um pouquinho o nome para homenagear esse camarada. Foi o primeiro cara poderoso, vamos chamar assim, que veio de Portugal para extrair um pau-brasil ali e comercializar. Tá certo? Esse Fernão de Noronha, qual era a situação dele? Ele era cristão novo. Acho que eu falei isso na aula passada. Mas ele era o que antes? Os cristãos novos, eles eram o quê? Judeu, muito bem lembrado. Ele era judeu, só que Portugal forçou uma barra para ele entrar para o catolicismo, ser um cristão novo. Então, já que agora é cristão, então pode trabalhar para a gente, dá para confiar. Se fosse judeu, o rei não confiava. Então mandou ele, foi o primeiro cara, um grande comerciante, conhecido, também cristão novo. Lembra dessa expressão, tá? Cristão novo, que veio fazer essa parte de extração de pau-brasil aqui no Brasil. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos prestar atenção, vamos animar, hein? Vamos animar. Isso é só o começo. Aqui, ó, pra gente lembrar. Extrativismo, que é a ação ali de extrair o pau-brasil aqui no Brasil. Ó, o que é o estanco? Já falou antes, ó. É o monopólio estatal, somente um país, que é Portugal, somente Portugal. O cara que está aqui no Brasil, ou que veio de outro lugar, não pode negociar o pau-brasil daqui. Só Portugal que é responsável pela exploração de pau-brasil. Tá certo? Quando ouvirem lá na prova, monopólio estatal, lembra? Mono 1, só Portugal, é o Estado. Só ele pode negociar ali o pau-brasil extraído. Beleza? Então, todo mundo acompanhando direitinho, né? Isso é o estanco. Todo mundo falando aí. Estanco. Gravou isso? Agora a gente tem o escambo. O que é o escambo? É uma troca. Troca de coisa. No início já teve escambo. Chegou aqui no Brasil, ó. A gente vê muita imagem, né, nos vídeos, nos livros, né?
tá o português dando um espelhozinho, dá um espelho pro índio, aí o índio, olha que legal, nunca vi um espelho, né? Será que isso aqui faz selfie? Não é celular, é espelho só. Poxa, não tinha celular naquela época, foi só uma piadinha, tá? Então, ó, olhou lá um espelho, muito legal, aí o índio foi ganhar um presente, que foi o espelho, aí dava, sei lá, alguma coisa que ele tivesse. Porque não valia nada pra ele, digamos. Mas no início o ouro aqui na orla, na costa, não tinha, tanto que eles nem se preocuparam com essa região aqui. Mas tinha qualquer coisa, dava uma flecha para ele, dava uma pena uma pena aqui, ó. Tira do cocá dele. Falava lá do jeito doido dele, lá aquela língua. Ainda poderia dar comida. Então, o que é o escambo? É uma troca, tá? É uma forma de você negociar coisas sem utilizar dinheiro, tá? Se eu, por exemplo, der essa caneca para você e você me der esse caderno, isso é um escambo. A gente pode utilizar essa palavra até hoje. É uma troca. Funciona. É uma troca que a gente realmente passou uma coisa para um e recebeu do outro. Passou e recebeu dessa pessoa. Tranquilo, pessoal? Conseguiram distinguir? Isso vai cair na prova de pegadinha. Vai aparecer estampo com a definição de escambo ou vai aparecer escambo com a definição de estampo? Vocês vão confundir? Não. Vão não, né? Vocês vão lembrar que estampo é o monopólio estatal e que escambo é a troca de materiais, certo? O escambo pode ser troca de qualquer coisa, mas no caso do extrativismo de pau-brasil, o escambo serviu para trocar o quê? Pau-brasil. Pau-brasil. O índio dava pau-brasil para o português e o português dava um presentinho para ele. Dava um machadinho, dava roupa, dava faca, dava um machadinho, dava qualquer coisa para ele. Aí ele vinha trazer aquela tora gigante lá de pau-brasil, o uga-uga. Não, o uga-uga é pré-histórico, né? O índio não fala uga-uga. Aí vem trazendo pau-brasil aqui, tá, entrega pau-brasil, ganha um espelhinho. Aí nisso foi devastando o território brasileiro. Foi desgraçando tudo na cabeça deles, até porque, tipo, digamos que o que o pau-brasil valia para os portugueses não valia, tipo, nem um terço para os indígenas. Tipo, eles pensavam, pô, esse aqui eu tenho um monte, eles aceitam em troca, vai ser mesmo. Sim, até porque as coisas que o português dava para ele era novidade terrível. Para eles, imagina, uma floresta gigante cheia de árvore. Ah, ele quer essa árvore, toma aqui a árvore, me dá um espelhinho. Aí ele pegava o espelhinho e ficava feliz da vida. Não desse jeito que eu estou falando, tá? Com a linguagem dele, lá, tupi-guarani, enfim. Conseguiram entender, pessoal, a diferença? É importante, porque se cair na prova, vocês vão acertar. Estampo, monopólio estatal, escambo, troca de materiais, nesse caso aqui de pau-brasil, por objetos portugueses. Aí o que são feitorias? Vai cair isso aqui lá na prova de vocês também. O que são feitorias? São depósitos, pensa num armazém muito grande, que eles faziam no litoral, para armazenar histórias de pau-brasil. Por quê? Imagina a trabalheira. O navio acabou de chegar para levar pau-brasil para Portugal. Aí acabou de chegar. Aí os caras vão descer para ir arrancar pau-brasil, para depois trazer e entrar uma a uma. Não, eles já iam extraindo. Chegou o primeiro navio lá, já está tratando com os índios, está enchendo ali o armazém, que são as feitorias. Aí já vai ali deixando as toras ali. Aí quando vem outro navio, vem outro, já está tudo ali no litoral para ser levado. Então as feitorias foram fundadas para agilizar esse processo de levar o pau-brasil para a Europa. Tranquilo até aí? Conseguiram entender? Então o que são as feitorias? São depósitos fortificados. Por que tinham que ser fortificados? Pô, pensa comigo, tem um depósito lá cheio de material valioso ali, que é o pau-brasil. Vai chegar uma embarcação da França... Pô, perdeu, mané. Vai tomar aquilo tudo lá e vai levar para a França, né, de onde é aquele navio. Tranquilo, pessoal? Então fizeram fortificados com gente armada, com estrutura mais robusta, justamente para proteger aquele material e proteger também aquela localidade ali. Tranquilo? Então a feitoria já deixava tudo organizadinho lá até a chegada dos próximos navios comerciantes. Aí chegou outro, já está tudo ali, ó. Só tirar, leva para o navio. Porque, pensa bem, conforme vai devastando uma área, cada vez os índios tinham que ir mais para dentro buscar. Concorda comigo? Pô, tirou daqui, a árvore não nasce de uma hora para outra.
Não é que nem cabelo da gente que em poucos dias já cresceu uma árvore. Pô, devastou aqui uma área aqui, várias toras de pau-brasil, eu vou ter que ir cada vez mais para dentro. Certo? Ou você não é igual o cabelo da gente que todo dia nasce uma árvore. Não, eu misturei não. Não é igual o cabelo da gente que todo. Vocês entenderam? Que a cada dia cresce rápido, né? Cabelo da gente, ó, cortei meu cabelo, baixinho, né? Em um mês meu cabelo já tá grande de novo. Árvore acontece isso? Cortei a árvore, em um mês vai crescer? Não, né? Vai demorar. Então, enquanto aquilo ali está devastado, a gente tem que ir cada vez mais longe para buscar esse material. Tá certo? Então, as feitorias ajudavam o pessoal a ficar constantemente colocando coisas ali e ganhando o presentinho deles. O barco chegava, não precisava ir até lá dentro, já pegava ali e já levava para Portugal. Conseguiram entender isso, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilinho? Então, vamos seguir, hein? Só preciso ficar com o celular aqui perto para acompanhar a hora, para não estourar a hora de vocês. Olha só um resumozinho aqui para a gente lembrar, olha. São 2h35, a gente tem quase uma hora ainda de aula. Que beleza, hein? Olha só, ainda falando sobre extrativismo, olha só esse resumozinho aqui, ó. Extrativismo de pau-brasil, ou seja, a extração de pau-brasil, ó. A gente tinha o estampo, que era o monopólio do Estado. Firma bem isso aqui, ó. A gente está resumindo para firmar bem a cabeça de vocês. A gente tinha o estampo, que é o monopólio de Portugal para comercializar o pau-brasil. A gente tinha o escambo, que são as trocas entre portugueses e indígenas, que funcionou muito bem com o pau-brasil. E a gente tinha as feitorias, que eram depósitos fortificados de pau-brasil no litoral, só para abastecer os navios. Estão conseguindo entender? Presta atenção, pessoal, isso aqui é coisa importante para a prova. Olha o que aconteceu por conta desse extrativismo de pau-brasil. Presta atenção aqui, ó. Olha o que aconteceu. Era uma atividade predatória. Depois que arrancou o pau-brasil, não ia lá um índio ou um português plantar de novo o pau-brasil ali, não. Arrancou? Deixa arrancado. Vamos arrancar cada vez mais. Então é uma atividade predatória, que lembra de predador. O predador não vai lá e pega e destrói, não come aquilo. É como se fosse um predador. Vai lá, destrói, usa e deixa do jeito que está lá. Não repõe. Essa extração de pau-brasil não estimulou a ocupação. A gente já está aqui no período colonial ou ainda está no pré-colonial? Colonial. A gente já está no colonial? Não. A gente ainda está falando pré-colonial. O que estava acontecendo aqui antes de colonizar, tá? Então, ó, essa prática não estimulou a ocupação de gente. Vai ter gente querendo vir morar aqui, se está sendo fácil, vem aqui, negocia com o índio, bota no barco, volta para Portugal, pega a tora, bota no barco, na feitoria, da feitoria vai para o barco, volta para Portugal, fica só fazendo isso. Alguém vai querer morar aqui só para fazer isso? Não. Claro que tinha gente que ficava durante algum tempo aqui nas feitorias, no tempo que o barco tinha para abastecer e tudo mais. Mas morar definitivamente não. Então essa prática de extrativismo do pau-brasil não estimulou a ocupação do território. Então Portugal continuou pensando, não precisa colonizar, certo? No final do período pré-colonial, olha aqui, ó, difícil de encontrar o pau-brasil. Quando chegou ali no final do período pré-colonial, já tinha, imagina, 30 anos, quase 30 anos tirando o pau-brasil, tirando árvore. Cara, vai sobrar pouco, né? Por isso que hoje em dia a gente vê pau-brasil por aí direto. Não, a gente vai achar banho do nada. De vez em quando a gente chega num lugar, tem um lá que o pessoal manteve, aí bota até uma plaquinha lá, escrito pau-brasil, a gente olha, ó, pau-brasil. Era rico o pau-brasil aqui no litoral. Só que por conta dessa extração predatória, já no fim do período pré-colonial, já tinha muito menos, já era difícil de encontrar. Cara, boa pergunta. A gente vai ter que ir para a nossa pesquisa, né? O Nicolas é o nosso pesquisador oficial. Vê aí de onde vem esse nome pau-brasil. Eu não lembro, eu lembro de já ter lido sobre isso, mas não sei agora não. Dá uma pesquisinha aí pra gente, Nicolas. A pergunta é, por que o nome pau-brasil? Porque onde veio o pau-brasil? Não, de onde vem? De onde veio o nome pau-brasil? Foi derivado de antigas nomenclaturas dadas pelos europeus. Os europeus? Então, na verdade, esse nome já veio desde a época das Índias. Pode fazer uma diferença. Por que o nome pau-brasil? Aí veio o nome pau-brasil deriva da palavra brasa, que se refere ao avermelhado da madeira da... Tá vendo como é que nem... Foi até bom vocês fazerem essa pesquisa de encontrar coisas diferentes. Na internet a gente vai encontrar vários
teorias sobre várias coisas, né? O Nicolas encontrou que veio da Europa, a própria Europa já deu esse nome, provavelmente da busca lá das Índias, porque essa árvore já era conhecida lá. A Manuela já trouxe uma ideia ali que encontrou, dizendo que pelo fato de ter essa coloração avermelhada, se assemelha à brasa, né, virou Brasil, né? São coisas completamente diferentes, concorda comigo? Sim. Sinal que a gente não tem um documento oficial para dizer, ó, é por causa disso. Aí eu lembro, Nicolas, foi até bom a gente falar sobre isso. Lembra da naturalidade do Cristóvão Colombo que você encontrou na aula passada? Sim. Falou que não, aqui está dizendo que ele é espanhol. É. Depois eu fui pesquisar mais ainda. Várias coisas diferentes, inclusive que ele era genovês. Não sei se que ele é de Gênova, na Itália. Ah, tá. Então existe uma discussão sobre essas coisas, a internet vai apresentar muitas coisas. Inclusive, a inteligência artificial que eu estou pedindo para vocês fazerem pesquisa, pode ser que tenha coisas diferentes. O bom é que as coisas diferentes vão ser uma minoria. A maioria das coisas vão ser coisas realmente coesas que fazem sentido. Cristóvão Colombo, eu cheguei a falar na aula, eu não lembrava da nacionalidade dele. Eu falei que não era espanhol, porque não faria sentido ele primeiro oferecer o serviço para Portugal, sendo espanhol, se ele não ofereceu. Por que ele não ofereceu primeiro para a Espanha? Ofereceu para Portugal não quis, aí ele foi oferecer para a Espanha. Os derivados que você achou que, pesquisando mais a fundo, ele era de onde? Falava alguma coisa específica ou era da Itália mesmo? Não, o principal que eu me recordo aqui era de Gênova, tá? Que ele era genovês. Então, Gênova é na Itália. Então, a gente vê que existem fontes diferentes na internet, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então você, Samuel, tem duas possibilidades aí apresentadas aqui para os nossos colegas. Se eu vou pesquisar, vai ser que eu encontre alguma outra razão. No caso, eu falei, mais ou menos, a pesquisa que eu achei foi de onde veio, e o que a Manu falou foi por que era esse nome. O que mais respondeu a pergunta dele foi a da Manu. Ele tá falando que ele é só que, olha, judeu. Aí, judeu também. Cristóvão Colombo. E olha só, Samuel, aproveitando a tua pergunta, existe uma teoria muito forte de que muito antes, tá? Isso aqui, estou abrindo um parênteses, não é aula, não vai cair na prova, tá? Se pesquisarem na internet, vocês vão encontrar isso. Existe uma teoria de que muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, o próprio Salomão, rei Salomão da Bíblia, ele explorava esse território brasileiro aqui. Vinha embarcações persas, vinha um monte de gente para cá, explorava. E o nome Brasil se assemelha a um nome que tem não sei se é persa ou hebraico, não lembro exatamente, que é o nome Barzilai, que era o nome de uma pessoa naquela época. Então daí teria vindo o nome Brasil. Se o nome Brasil veio disso, aí o nome pau-brasil teria que vir depois de Brasil ter o nome de Brasil. Aí, em tese, o nome de Brasil deveria já existir antes do próprio descobrimento, certo? Porque Salomão, ó, mil anos, né? Muito tempo atrás. Então, essas teorias vão ser várias que a gente vai encontrar na internet e nas nossas próprias inteligências artificiais que vão buscar na própria internet. Aí, o que eu oriento vocês? Se não tiver uma resposta muito certa, aqui está falando uma coisa, aqui está falando outra coisa, não se preocupem, tá? Por que eu falo não se preocupem? A banca sabe dessas divergências e não vai colocar na prova, porque ela sabe que vai ter fonte. Imagina que eu sou da banca, examinadora da prova, e faço lá a pergunta assim, por exemplo, cai na prova lá, qual a nacionalidade de Cristóvão Colombo? Aí você vai e bota genovês, o Nicolas bota espanhol. Aí, vamos dizer que eu considero que é espanhol. Digamos que ele consegue provar que é genovês e eu consigo provar. Você consegue provar. O que vai acontecer com a questão? Anulada. Vai ser anulada. Então, todas as bancas, isso é certo, tá? Essas questões que não batem, que tem uma visão aqui, tem historiador que acha isso, tem documento que fala isso, não cai em prova, fiquem tranquilos, tá? Porque isso vai dar problema para a própria banca, então eles evitam esse tipo de divergência, tá bom? Então pode ficar também, não vai cair o significado da palavra pau-brasil, tenho certeza, estou dando certeza, não vai cair o significado da palavra lá, a não ser que seja um texto, como é que pode cair isso, para você entender? Lá na prova de português tem um texto de interpretação de texto que vai estar falando alguma coisa lá meio fantasiosa para você interpretar. Mas para você responder algo que está dando conflito de entendimento fora, isso não cai em prova. Tranquilo, pessoal? Então fiquem bem tranquilos com relação a isso.
Estanco, escambo e feitoria. Devastação total, atividade predatória, não estimulou a ocupação e foi difícil encontrar no final do período. Vamos passar, hein, pessoal. Aqui, ó, as expedições que nós tivemos. Tivemos só 3 expedições para o Brasil? Não. Claro que não, né? Mas a gente tem essas 3 que são principais. Tem essas 3 aí que são as principais. E eu preciso que vocês decorem essas aí, tá? Ah, Eduardo, a gente vai pegar para casa tentando decorar igual um maluco, chorando e tudo, porque eu estou mandando decorar. Calma, isso é com o tempo. Vocês vão revisar, vão ver de novo. Vai tentando mentalizar isso no coração de vocês. Por quê? Essas expedições são as mais importantes que a gente teve no período pré-colonial, tá bom? Gaspar de Lemos. Associa do jeito que eu vou falar aqui para vocês, tá? Gaspar de Lemos, exploradora. Gonçalo Coelho, de novo exploradora. Cristóvão Jacques, guarda-costas. Pegou? Tranquilo? Como assim guarda-costas? Eu vou explicar. Primeiro, associa esses nomes. As 2 primeiras. E nessa ordem aqui, tá bom? Por que nessa ordem? Olha o ano. 1516 até 1526 aqui. Mó tempão que o cara ficou aqui. 10 anos. Se contar com o próprio ano, dá 11. Olha só, pessoal. O que se pode cobrar sobre esse assunto? Essa ordem que aconteceu, ou vocês saberem que a expedição do cara foi isso aqui. Quem é exploradora? Que explora. Para quem que Gaspar de Lemos veio aqui nesse momento, né? Porque ele já fez outras coisas, já tinha vindo aqui, levou a cartinha e tal. Mas ó, nesse momento, ele veio aqui para explorar o território. Depois, Gonçalo Coelho veio de novo para explorar o território. Aí depois veio Cristóvão Jacques, ficou esse tempo todo aqui para quê? Para proteger o território. Conseguiu saber por que é guarda-vida? Por que é guarda-costas? Conseguiu, mamãe? Por quê? É para proteger. Aqui, patrulhar, punir os invasores. Aí aqui é a recomendação que ele veio para Portugal. Então, pessoal, por favor, o que eu peço que vocês entendam nesse momento? Essa ordem, quem veio primeiro, depois veio esse, e para que cada um, qual é a finalidade de cada expedição. Então vamos lá, Gaspar de Lemos, é o quê? Exploradora. Olha só o que ele fez. Identificou localidade e acidente geográfico. Acidente geográfico, o que é isso? É colisão de carro, o carro bateu no outro, eu tropecei e caí. Acidente está relacionado à topografia. O que é um acidente? Um vale, uma montanha. Quando está falando de geografia, acidentes são as formações geológicas ali do local, tá? Então eles identificaram esses acidentes e identificaram as localidades. Então o que ele estava fazendo? Estava ali passeando, ó, vou botar o nome daquela montanha ali de Santo alguma coisa. Ó, tem um rio saindo ali, vou colocar o nome de Rio São não sei o quê. Tranquilo? O que ele fez? Ele veio, ó, identificando as localizações. Já lembra, Gaspar de Lemos, explorador. Vou ficar voltando toda hora, até isso não vai aparecer em vocês. Identificou as localidades e confirmou a existência de pau-brasil. Então, peraí, a gente está em 1501, chegou em 1500, possivelmente virou ali um pouquinho de pau-brasil. Será que tem muito? Quando veio essa exploração por meio de Gaspar de Lemos, ele veio batendo na costa brasileira. Caraca, tem pau-brasil pra caraca, mano. Ele deu a volta Não, deu a volta não, mas andou uma boa parte da costa aqui. Depois tem que pesquisar, não precisa pesquisar agora não, sei que você vai pesquisar. Depois pesquisa lá, o que ele fez lá. Viagem de Gaspar de Lemos, cuidado para aparecer uma outra viagem lá de trás. Bota lá viagem exploradora de Deus, vai aparecer para onde que ele parou, de repente tem um registro disso. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Ele chegou em 1501, olhou, caraca, mas é pau-brasil pra caramba, vou avisar o rei, mano. Aí voltou lá e chegou pro rei e falou, ó, tem pau-brasil pra caramba lá, vamos explorar aquilo lá. Tá certo? Gaspar de Lemos? Exploradora, foi a primeira, tá? Depois teve a segunda, Gonçalo Coelho? Exploradora. Olha só, aí ele já veio para explorar o pau-brasil. Esse camarada aqui, na exploração dele, ele confirmou que existia o pau-brasil, enquanto ele ia dando nome para os lugares, ele foi vendo, ó, tem pau-brasil aqui, pau-brasil, pau-brasil, tem muito pau-brasil aqui, e foi indo. Mas só que esse aqui, quando veio, ó, ele já veio para explorar o pau-brasil. E ele veio em apoio a quem? Exatamente a quem? Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, quem lembra? Quem que ele foi? O primeiro... Cristão novo. Primeiro o quê? Cristão novo. Ele é cristão novo, mas ele não foi o primeiro cristão novo não. Quer dizer que ele foi o primeiro arrendatário.
Foi o primeiro que Portugal autorizou a explorar o pau-brasil aqui. Beleza? Mas ele é cristão novo sim, tá certo. Chega de pesquisar, Nico. Você está muito pesquisandinho, presta atenção aqui. Então, ó, Gonçalo Coelho, que também foi uma expedição exploradora, ele veio para explorar para o Brasil e veio apoiar Fernando de Noronha. Tranquilo, pessoal? Até aí? Mentalizou já esses dois nomes e com o tipo de expedição? Acho que sim, né? Aí ele vai para essa terceira aqui, que foi uma expedição de proteção. Quando fala de guarda-costas, você lembra o quê? Proteção. Olha aqui. Esse camarada, com os seus homens lá naquelas navegações, ele fez uma patrulha do território. Pensa na polícia. Pô, agora chegou a polícia. Vou ficar olhando, ó. Se tiver um navio francês, eu vou atacar, vou afundar o navio, vou botar. Se eu tiver na terra e pegar os caras na terra, vou enterrar eles vivos. É assim, é crueldade. Tá? Vai matar, vai. Enfim, vão destroçar os caras. A função de Cristóvão Jacques era proteger o território. Então ele patrulhava o território, punia os invasores. Se pegar francês aqui, detonava, já era. E ele fez uma recomendação da ocupação efetiva. Por que ele recomendou ao rei de Portugal para ocupar definitivamente o território brasileiro? O que vocês acham? Pode dar um chute aí, arrisca. Oi? Ele patrulhou, protegeu, puniu os invasores, ele fez uma recomendação para o rei. Olha, rei, a gente tem que ocupar definitivamente o Brasil. Por que Porque fica mais fácil. Porque fica mais fácil de defender o país e fica mais fácil. mais coisas. O pau-brasil é muito cobiçado. O pau-brasil é muito outras cobiçado. nações teriam que... Todos vocês conseguiram chegar à conclusão certa. Poderia o quê? Poderia vender mais, se tivesse muita gente aqui, né? Poderia ter um comércio maior. Enfim, o cara foi patrulhar o território. O que ele percebeu? Cara, esse território é muito grande, cara. Como é que a gente vai proteger isso, cara? O rei, vamos habitar aquilo lá, vamos colonizar. E olha só que ano que terminou. 1526. Quando começou o período colonial? 1530. Então, ó, o tempo que ele ficou lá, ficou tempo bastante. Quando chegou no final, caraca, mas não estou aguentando mais, o território é muito grande, cara. Como é que vai pra lá, tem francês aqui, vou pra cá, tem holandês, tem não sei o que, guerra o tempo todo, não conseguia proteger o território. É melhor ocupar isso tudo aqui. Aí ele vai e leva essa informação para o rei de Portugal, para que o rei de Portugal entendesse, olha só, tem que ocupar isso. Aí que por conta dessas orientações e de outras também, ele vai mandar em 1530 aquela expedição colonizadora. Ele é o primeiro, perdeu. Aqui a gente está com a expedição exploradora. Depois, Exploradora. guarda-costas. Em 1530 teve uma expedição colonizadora, que é para colonizar. Porque essa foi uma orientação dele, essa ocupação efetiva é ficar definitivamente aqui. Tá todo mundo, gente morando aqui e tudo mais. Então ele está orientando que haja uma expedição colonizadora. Ó, traz gente já para ficar. Tranquilo, pessoal? Firmou legal o entendimento? Oi? Vamos seguir, hein? Tranquilinho, né? Aqui, ó. Agora a gente vai entrar no período colonial. A gente vai entrar aqui no período colonial. Só esse alguém aqui, peraí, pessoal. Então a gente entrou no período colonial. Que ano que começa? Porque a gente teve uma expedição colonizadora. Esse período aqui, esse período colonial, olha, ele vai de 1530 até 1808. Caraca, o Brasil foi colônia durante um bom tempo, certo? Sim. Bastante tempo. O que define o fim do período colonial? A transferência. Pode ler, pessoal. Vou apontar transferência da família real. Lembra que eu comentei na aula passada que chegou um determinado, quando eu fiz aquele resuminho no início? Falei, ó, chegou um determinado momento que estava Napoleão a parte queria pegar o rei lá, aí eles vieram para cá. É exatamente esse momento aqui, tá? Então aqui a gente já vê o que aconteceu para acabar com o período colonial. Porque uma vez que o rei veio para cá, pô, o rei está aqui, vai ser colônia, ficar explorando aqui o tempo todo? Não, agora o rei está aqui, manda daqui mesmo, virou tipo um mini rei aqui também, tá? Tranquilo, pessoal, até aí? A gente vai entrar aqui, ó, nesse período colonial, que vai daqui até aqui. Tá? Só que esse negócio do rei vindo para cá, isso aí vai ser período joanino, vai ser uma outra aula. Por que começaram, vocês falaram alguns exemplos aqui, a gente vai falar outros. Por que
que o rei quis colonizar. Já tinha orientação anterior daquela expedição que foi até 1826, aquela expedição guarda-costa, ó, tem que colonizar. Mas olha só que fato interessante que levou o rei a colonizar, ó. Descoberta de ouro na América Espanhola. Que raio de América Espanhola é essa? Era parte dos espanhóis? Era parte dos espanhóis. A gente está falando de América, Sim, só que é... Ó, lembra do mapinha aqui, ó, da América do Sul? Lembrou do mapinha? Sim. O lado de cá pertence a quem? Espanha. Não, o lado de cá. Ó, Ah, no português. o lado de cá é... O Tratado de Tordesilhas está aqui. O lado de cá é de quem? Portugal. E o lado de cá? Espanha. Quando chegou nesse períodozinho ali de 1530, mais ou menos, nesse lado aqui da Espanha, lá embaixo do sul, que pertencia à Espanha também, eles encontraram ouro e prata também, encontraram metais preciosos. E o rei estava lá, ó. O pessoal estava explorando a costa só, não tinha invadido muito para dentro do Brasil para encontrar ouro. Mas ele raciocinou, peraí, é o mesmo território. Se encontrou metal precioso, deve ter metal precioso aqui também. Conseguiu entender a ideia do cara? Olha o raciocínio do cara. Peraí, se do lado de lá eles encontraram, deve ter do lado de cá também. Agora a gente tem que levar um pouquinho mais a sério o Brasil, né? Vou deixar desse jeito aí, desse período pré-colonial, claro que eles não chamavam de período pré-colonial, a gente que chama hoje em dia. Mas vou deixar nessa, só vai lá, tira o pau-brasil, não. Vamos procurar ouro, porque tem. Os espanhóis já encontraram. Fala, Samuel. Eu não entendi essa divisão dos portugueses com os espanhóis. Eles dividiam o mundo inteiro. Em teoria, dividiram o mundo sim. A gente tem até uma declaração, agora eu não vou me recordar se foi do rei da Inglaterra ou da França. Teve algum rei lá na Europa, depois você me ajuda em pesquisa, não precisa ser agora, Nico, presta atenção aqui, não, ele quer pesquisar tudo. É o pesquisador, expedição pesquisadora ele. Teve até um rei que chegou a falar, quem são esses caras? Tentar lembrar a frase aqui mais ou menos que é bem impactante. Onde está o testamento de Adão, dizendo que, falando mais ou menos com as minhas palavras, onde é que está no testamento de Adão que o mundo tem que ser dividido entre Portugal e Espanha? Um deboche que ele fez, né? Como se Adão tivesse falado, ó, vai ser de Portugal e Espanha o mundo inteiro. Porque realmente... Da França. Oi? Não lembro se foi da França, da Inglaterra, algum rei questionou essa questão. Ah, vai dividir? Não lembro bem de onde que é. Mas faz muito sentido, porque presta atenção, se você tem o Tratado de Tordesilhas aqui, tudo que viesse tudo daqui para cá, ó, até dando a volta do planeta, chegando lá nas Índias, ia ser da Espanha. Daqui para lá, ia ser de Portugal. É como Então eles se dividiram um tudo. podia invadir o território do outro. Isso era o tratado entre a Espanha e o Portugal. Mas se algum país, tipo assim, quisesse entrar tipo assim, tem só a divisão entre Espanha e Portugal. Mas se algum país quisesse entrar no território de algum dos dois. Então, eles iam combater, tanto os portugueses quanto os espanhóis iam combater. Mas a pergunta que você fez aí é muito importante. O que vocês precisam entender? Que eu não falei na aula. Os outros países não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha lá foram assinar, ó, a linha é essa, primeiro, qual era o tratado antes do Tratado de Tordesilhas? Bula intercoiteira. Bula intercoiteira, muito bem. Parabéns. Fizeram isso, ó, bula intercoiteira, Portugal reclamou, chegaram um pouquinho para cá, Tratado de Tordesilhas. Dividiu essa terra toda. Os outros países vão deixar de boa? Não. Por isso que continuaram invadindo. E algumas invasões foram efetivas mesmo, tomaram posse do lugar até serem expulsos. França Antártica, não sei se eu comentei na aula passada, acho que aqui, não sei se eu vou falar aqui. Acho que não. Invadiu o Rio de Janeiro, a França, criou uma aldeia ali, uma civilização ali chamada França Antártica. Pernambuco, holandeses. Os holandeses invadiram Pernambuco, só essa aqui é nossa e ficaram um bom tempo. Se os portugueses não tivessem expulsado os holandeses de Pernambuco, hoje em dia a gente não teria Pernambuco, teria um pedação lá de outro país falando holandês. Se, a gente vai ver aqui hoje, né, Mendes Sá não tivesse expulsado os franceses da chamada França Antártica, o território que é do Rio de Janeiro, um pedação hoje, ia ser um outro país falando francês. Mas a gente não ia existir.
Não, tinha existido Não Só que sei. não falando português. Eu não sei, cara. Isso aí a gente vai entrar numa discussão filosófica, porque eu não sei quais são os planos de Deus, né, cara? De repente a gente tinha que vir de qualquer forma, de algum jeito. Mas enfim, eu preciso que vocês entendam que essas invasões que aconteceram é justamente por desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Isso que você falou é muito verdade. Porque eles dividiram o mundo e os outros países não estavam concordando com isso. Tá certo? Então, ó, vamos voltar aqui. Invasões estrangeiras, ó, os franceses malandros pra caramba, faziam alianças ó, com os tupinambás, que era um dos tipos de índio que a gente tinha aqui, tomava conta do lugar. Se os portugueses viessem tentar tirar eles, vão ter que enfrentar francês e enfrentar índio. Tá certo? Conseguiram entender? Então, pelo fato de ter muitas invasões, isso também favoreceu que eles colonizassem aqui. O rei falou, caraca, estão invadindo lá direto minha terra, cara. Meu terreninho, lá do outro lado do oceano. É o terreninho, tinha um terreninho, né? O terreninho eu estava valorizando lá. Os caras estavam invadindo para tomar o terreninho dele. O que o rei falou? A gente tem que colonizar. Preste atenção aqui, Arthur Madame. E a descoberta de ouro na Espanha? Desculpa, na América Espanhola. Também favoreceu, como eu já falei. Caramba, os caras descobriram ouro lá, metal precioso. A gente tem que ir lá para encontrar também. Duas razões para o rei pensar, cara, que a gente tem que colonizar. Terceira razão muito importante. Crise no comércio de especiarias. Lembra do mapinha que eu mostrei na aula passada? Ó? Portugal está aqui. Ó, presta atenção aqui, todo mundo. Ó, todo mundo presta atenção. Portugal está aqui. A Índia estava lá, lembra? O que Portugal fazia? Descia aqui, contornava a África e ia lá na Índia. Quem lembra do mapinha? Todo mundo lembra, né? Quase todo mundo. Ó, ia lá, pegava especiaria e depois o que fazia? Comia as especiarias aqui mesmo? Não, leva. Trazia de volta para usar ou vender, né, para outros países da Europa. Então, ó, durante um bom tempo, Portugal ficou fazendo isso aqui, ó, trazendo especiarias de lá, ganhando dinheiro pra caramba com as especiarias. Eu acho que quando eles faziam esse trajeto, eles voltavam batendo na costa De alguns países, sim, alguns de lugares. propósito, porque eles já queriam vender direto. Poderia comercializar em outro lugar, porque às vezes batia aqui na costa oriental da África, né? Poderia comercializar ou pegar outros produtos também, tá? Porque essa galera aqui não é tão rica quanto a Europa. Então, por mais que eles possam vender alguma coisa aqui, se eles trouxessem para cá, eles vão lucrar muito mais. Então, o comércio, se acontecesse aqui, seria muito pequenininho em relação ao que eles faziam na Europa, tá bom? Então, o que acontece? Portugal não ficou fazendo essa viagem aqui buscando especiaria e vendendo na Europa? Só que chega um determinado momento, se Portugal está fazendo essa viagem, vou tentar também. Outros países começaram a fazer essa rota também, fazer essa busca de materiais lá e vender na Europa também. Então, Portugal ganhou concorrente aqui, tá? Sem contar as alterações também nessas rotas terrestres também. Então, como Portugal tinha concorrente, esse comércio de especiarias começou a cair. Teve uma crise nesse comércio de especiarias. Mais uma razão. Se Portugal já não estava ganhando tanto dinheiro com as especiarias, mais uma razão para ele tentar colonizar o Brasil e tentar conseguir coisas ali valiosas no Brasil. Tranquilo? Então lembra dessas três razões aqui que são muito importantes para o rei de Portugal querer colonizar o Brasil. A descoberta de ouro lá no território que era da Espanha, ele deve achar que deve ter no nosso também. Invasões estrangeiras, principalmente francesas, e a crise no comércio de especiarias. Beleza, pessoal? Vamos seguir, hein? Que acho que acaba isso agora. 3h30. 3h30. Não se preocupa não, tem bastante tempo para a gente se divertir aqui. Isso aqui significa, olha só, aprendam a gostar de aprender. Quando vocês começarem a gostar, ninguém segura vocês mais. Mas se Portugal é pra Índia, né? Uhum. Então, mas como já sabia a língua? Assim, até uma língua completamente diferente, que foi o caso dos índios aqui no Brasil, sempre tem um jeito de se comunicar. A gente começa a trocar informações, entendeu? Árvore, entendeu? Vai falando, vai se comunicando. E as índias já tinham contato prévio dos portugueses com eles, porque as coisas iam vindo de lá. Então, por exemplo, se canela, não é isso, mas se o nome lá já era canela, lá na Índia, ela ia chegar lá na Europa como canela. Então, se o português, pensa comigo, antigamente era aquela terra, não sei se você lembra do
trajeto. Vendia para os muçulmanos, muçulmano vendia para a Itália, italiano vendia para Portugal. Não sei como é que era o nome lá na Índia, como é que eles chamavam, tá? Mas vendeu aqui, chamou de canela. Canela, canela, chegou em Portugal como canela. Quando os portugueses saíam daqui e chegassem lá, o que eles iam falar pro cara que ele quer comprar? Manga. Vai falar manga? Não. Vai falar canela. Certo? Daí já começou a comunicação. A gente está com uma paraguaia aqui em casa, que é amiga da minha esposa. A Manuela sabe disso. Não, que a Manuela sabe disso. Não, pode brincar, pode brincar. Não, chega de brincar. Não é hora de brincar. E não é para brincar, não. Ela está aqui em casa há uma semana. Muitas coisas que ela fala a gente não entende, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. A Manuela já fala no automático. Vai oferecer alguma coisa para ela? Vai falar o quê? Quer? Você gosta? Não, vai ter gusta? Já está no automático. Eu já vejo a Manuela falando espanhol com ela assim, naturalmente algumas coisas. Porque a gente já se acostumou com isso. Então o primeiro contato com a Índia pode ter sido difícil. No segundo já é um pouquinho mais fácil. No terceiro já é um pouco mais, já começa a conhecer mais coisas. Daqui a pouco os caras estão falando, conversando outra canela, pau Brasil, não sei o que, o cara já traz ouro, aí pesa lá, dá um pedaço de ouro. Já começa a se comunicar normalmente, entendeu? Isso é um processo ao longo do tempo. O início é difícil, mas depois o cara flui. Uma curiosidade para vocês: se vocês forem para os Estados Unidos agora, pega um avião e vai lá para os Estados Unidos, daqui a 6 meses vocês voltam, vocês estão falando inglês. Vai para os Estados Unidos com a cara e a coragem, sem nada. Em 6 meses vocês voltam falando inglês. É normal isso, as pessoas que vão para lá darem esse testemunho, que em 6 meses é suficiente para poder aprender a língua. Fala. Esse negócio de, tipo, conforme você frequenta, você vai aprendendo. Tipo, eu comecei terça-feira a fazer um curso de inglês. Aí a professora, ela explica em inglês. E, tipo, tem algumas palavras base que ela vai repetindo. Se você souber essas palavras base, você já consegue entender quase tudo que ela fala. Você fica, tipo, muito pouco tempo você consegue aprender só frequentando ali, só indo sabendo o básico. Exatamente isso. E a outra pessoa sabe também que você conseguiu pegar algumas palavras, vai se firmar naquelas ali como base e vai facilitar a comunicação. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar porque a gente tem uns 20 minutos ainda. Olha aqui, ó, expedição. Que ano? 1530. É para gravar o 1530? É até bom que grave. Não é para gravar a data, não, para que a gente tenha uma referência. Essa aqui foi a expedição que determinou o início do Brasil colônia. Saiu em 1530, lá de Portugal, chegou aqui em 1531, no iniciozinho, tá? É o marco inicial do Brasil colônia, foi o início da ocupação da terra, serviu para combater invasores, procurar metais preciosos e mapear o domínio português. Na verdade, aqui você vê que eles oficializaram coisas que já estavam sendo feitas, como mapear o território, né, combater invasores, mas agora já está vindo uma galera para ficar aqui. Já vem uma galera de Portugal já para ficar aqui no território brasileiro. Tudo ia ficar mais fácil. Agora a gente morando aqui. Os caras estão morando, eles vão ficar dando mole para invasor? Não, vão proteger muito mais afinco porque eles moram aqui. Mesma coisa na nossa casa. A gente vai dar mole para bandido invadir a nossa casa? A gente toma uma série de medidas para que isso não aconteça. Certo? Então vamos seguir. Principais ações da expedição colonizadora. Distribuição das primeiras 6 Marias. O que eram 6 Marias? Grava esse nomezinho também. Tá? 6 Marias, pensa num terreninho aqui, um lotezinho daqui. 10 por 30, né? 10 por 40, 10 por 36. A gente tem os terrenos que às vezes uma pessoa compra, deixa ele valorizando. Só que pensa num terreno infinitamente maior do que aquele terreninho ali. A 6 Maria é como se fosse uma fazenda gigantesca assim de terras. No estado. Oi? No estado. Eu não diria estado. Pensando numa cidade, num bairro muito grande. Porque o estado mesmo, que eu comparo o estado em relação a tamanho, seriam as capitanias hereditárias, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, quando vieram aqui, distribuíram os lotes de terra muito grandes. Não está chegando ainda na capitania hereditária não, tá? Aquelas divisões de terra tudo certinho, que vem depois. No início, distribuiu as 6 Marias para os caras. Ó, você tem esse terrenão aqui, ó, dá teu jeito aí, agora é contigo. Vai plantar, vai cultivar, vai vender, vai não sei o quê.
trepar e sair contigo. Isso eram as Seis Marias, eram lotes de terra muito grandes, beleza? Início da atividade açucareira, começaram a plantar cana-de-açúcar aqui. E viram que em alguns lugares a cana-de-açúcar pegava legal, principalmente nos lugares que tem solo chamado massapê. Tá? Esse tipo de solo é muito bom para cana-de-açúcar. Construção do primeiro engenho. O engenho, com o nome do engenho, engenho do governador. O que é um engenho? Pensa numa fazenda misturada com uma fábrica. Uma fazenda com maquinário lá. Já viram? Você de repente já viu, pesquisa depois, engenho. Vai ver um negócio parecendo com uma fazenda grandona, tem umas máquinas lá para cortar cana e não sei o quê. Isso era engenho. Fizeram o primeiro engenho, depois teve vários. Envio de militares até a foz do Rio da Prata. Rio da Prata, lá no sul do país, tinha muito conflito com os espanhóis. Os espanhóis queriam entrar na terra brasileira, brasileiros queriam entrar na terra espanhola, tinha muito conflito. Então mandaram, com essa expedição colonizadora, mandaram militares lá para a foz do Rio da Prata, tá? Para poder proteger aquela região ali do sul do país. Por que Rio da Prata tinha prata? Tinha, é um rio que o pessoal conseguiu encontrar prata lá. Fundação. Pesquisar. Oi? Não, não precisa pesquisar isso não, isso aí tinha prata lá mesmo, por isso que o nome é Rio da Prata. Fundação de São Vicente, olha só. Primeiras duas vilas, presta atenção, primeiras duas vilas, pensa numa vila, uma coisinha bonitinha, as casinhas, uma igrejinha, tal, tá, tinha padariazinha, não tinha padaria não. Aquelas coisinhas bem bonitinhas lá, primeiras duas que nós tivemos no Brasil. Primeira, qual o nome? 1532. Aí que vocês... 2 anos depois do período colonial, mas vocês veem, 32 anos depois do descobrimento. Olha quanto tempo o Brasil não tinha nenhuma vila. Tinha aldeia de índio, né? Mas vila não tinha. De 1500 até 1532 para ter a primeira vila. Eu preciso que vocês botem na cabecinha de vocês esse detalhe, que o Brasil não é colônia desde 1500. Fala. Essa vila existe? Cara, provavelmente existe sim, tá? Deve ser algum lugar histórico lá no litoral de São Paulo. Vale a pena essa pesquisa também, Nico. Anota aí nessa... Não, pesquisa agora não. Tá? Essa aqui eu sei que existe, essa aqui, Vila de Santo André da Borda do Campo, que é no interior de São Paulo. Provavelmente esses negócios muito históricos viram um monumento histórico lá, o pessoal sabe, visita e tudo mais. Tá? Nunca tive a curiosidade de pesquisar não. Mas aqui pra gente precisa entender o seguinte, essa aqui foi a primeira no litoral, essa aqui foi a segunda no interior. Fizeram a que foi lá em São Paulo, vou fazer uma aqui no litoral, depois vou fazer uma lá no interior. Beleza? As duas primeiras vilas. São Vicente, olha aqui, nome de santo que eu falei para vocês. Tudo era nome de santo. Ó, São Vicente, que seria o Santo Vicente, e Santo André da Borda do Campo, também é um santo aqui. Beleza, pessoal? Litoral de São Paulo, depois interior de São Paulo. Então vamos seguir. Agora a gente entra nas capitanias hereditárias. Antes começaram as Seis Marias, depois fizeram um negócio maior chamado capitanias hereditárias, mas dentro das capitanias continuaram distribuindo as Seis Marias. Tá? Imagina, a capitania é uma faixa dessa, aqui dentro tinha um monte de Seis Marias distribuídas aqui. Beleza? Então vamos lá. Não se preocupem em decorar isso aqui. Quando é para decorar, eu falo, decora. Isso aqui não se preocupe porque essa formatação muda com o tempo. Tá? Tem hora que uma mistura com a outra, vira uma só, tem hora que uma passa a ser de Portugal, toma do donatário, enfim, isso muda muito. Mas só para vocês terem uma noção, Portugal riscou o mapa em vários riscos aqui, com as distâncias pré-determinadas, e agora cada espaço desse aqui é uma capitania hereditária, beleza? Inicialmente, isso no início, depois isso mudou, tá? Eram 14 capitanias, só que eram 15 lotes desse tamanho, grandões assim. O que acontece? A gente tinha 2 lotes dentro de uma mesma capitania, tá certo? Por isso que deu 15 lotes, mas eram 14 capitanias. 2 capitanias eram insulares. O que é insular? Relativo à ilha. Então a gente tem essas 14 capitanias normais aqui dentro do território, e a gente tem 2 que eram dentro de ilhas. Uma é a Ilha da Trindade, que se não me falha a memória, é no Espírito Santo, deve ser em algum lugar por aqui, tá? Essa aqui no meio do mar aqui, tá? E a gente tem de Itaparica, que se não me falha a memória, fica na Bahia. Acho que é por aqui, tá certo? Então a gente tem essas 14 capitanias, tinham 2 capitanias insulares. Tranquilo até aí, pessoal? Fala. Se você parar para olhar o nome, você vê Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São João, tudo são aí.
Mas é muita coisa relacionada à questão aqui. São João aqui em cima, as ilhas, tá? Muitas dessas coisas são relacionadas ao catolicismo de Portugal, tá? Então vamos lá. Até o Rio de Janeiro, era São Sebastião do Rio de Janeiro. Era do Rio de Janeiro, não é só Rio de Janeiro não. Então, ó, lembra mais ou menos isso aqui, porque não precisa decorar a quantidade, porque muda, como eu falei para vocês, mas pelo menos vocês vão ter uma noção de que não eram 200 capitanias, e nem eram 2 capitanias, tá? Vocês vão ver ali nessa faixa aqui, ó, 14 capitanias, para ter uma noção de quantas faixas eram. E nessas capitanias nós tínhamos 12 capitães donatários, ou seja, teve capitão que ficou com mais de uma capitania, certo? Se eram 14 capitanias, tinham 12 capitães, teve capitão que ficou com mais de uma, certo? Também não precisa decorar qual, quem ficou com quem, também isso não vai ser cobrado em prova, porque isso mudava o tempo todo. Qual era a função desses caras? Povoar. O cara recebeu essa faixa aqui, Rio Grande, e tinha que povoar até chegar aqui. Tinha que povoar. Isso deu certo? Fala pra mim, raciocina comigo, pensa direitinho. Deu certo? Não vai dar certo. Uma pessoa só, Portugal pequenininho, não tem muita gente lá para ficar trazendo para cá, ia ter que usar índio, tinha que procriar aqui dentro para fazer filho, neto, um monte de gente para nascer. Isso vai dar ruim. Nem todo lugar dava certo com a... Para de brincar aí, pessoal. Nem todo lugar dava para plantar cana-de-açúcar. Então, vai dar ruim. Fala aí, Samuel. Será que só esse pedacinho aí do Brasil que é maior do que Portugal? Só esse pedacinho onde? Essa parte assim. Eu não consigo comparar não, cara, mas isso aqui deve ser maior que Portugal. Por quê? Não consigo aqui no olho não, mas é bem possível. É por isso que eu brinquei, o terreninho do rei, né? Esse aqui é o terreninho dele, que ele tinha aqui para valorizar. Terreninho Tá? bem grande. Tá certo? Isso aqui é um território muito grande, só você olhar aqui, ó, Rio de Janeiro aqui, ó. O Rio de Janeiro, que a gente, quando a gente atravessa o Rio, sai de Angra dos Reis, vai até Campos. Você vai levar muitas horas viajando. A gente está falando de um pedacinho que é desse tamanho aqui assim, mais ou menos aqui, esse aqui. Isso aqui é o Rio de Janeiro. Olha o tamanho disso aqui. É muito grande, cara. Então, eles tinham que povoar e explorar em nome do rei de Portugal. E a posse é hereditária. Por que o nome é capitania hereditária? De onde é esse nome? Hereditário. Hereditariedade é que passa de pai para filho, certo? Então, se o capitão daqui morreu, passou para o filho dele. O filho dele vai passar para o neto e assim vai seguindo. Fala. Se ele aproveitar para ficar mais fácil de memorizar, você se lembra de herança. Isso. Hereditária herança. Isso aí. A herança vai passar para o filho. Só que uma coisa importante. Parece que o cara é o dono, né? Ele recebeu, até o nome, a carta de doação, o rei dava uma carta de doação, então parece que deu. Mas a propriedade desse território continuava sendo de Portugal. Ele passava somente a posse para a utilização da terra. Se desse ruim, o cara não conseguisse cultivar e utilizar aquilo ali, Portugal tomava de volta. Fala. Tinha como o cara não aceitar isso? Assim, era uma tratativa de confiança do rei. O que poderia acontecer e que aconteceu realmente em um caso especial que eu lembro aqui? O cara concordou com o rei, beleza, rei, você quer que seja eu? Porque ele só chamava gente da nobreza e comerciante rico, para ser um desses capitães aqui. Só que tinha uns caras que olhavam assim, o cara ratão de praia, né? Caraca, isso aí vai dar problema, isso não vai dar certo, cara. Aí o cara fazia, mandava uma galera para cá e ele mesmo nem vinha, ficava lá em Portugal. Mais uma razão para o negócio dar errado. Entendeu? Então é muito difícil, eu não sei dizer para você se existe algum caso, o cara falou, o rei foi lá conversar com o cara, não quero não, rei. Pô, o rei é sinistro, cara, o rei manda matar e o caraca se o cara recusar. Não sei se tem algum caso de alguma recusa dessa, não li nada a respeito. Mas uma coisa pode acontecer, o cara sabe que é furada, ele aceita, mas ó, relaxa o negócio até Portugal tomar de volta, entendeu? Então vamos lá, posse hereditária, certo? Vai passar de pai para filho. Vamos seguir, pessoal, agora falta 14 minutos para a gente encerrar a aula. Olha os documentos entre a coroa, né, entre o rei de Portugal e os donatários. Quem eram os donatários? Eram os capitães donatários, né, que recebiam aquela terra, recebia a capitania hereditária. O rei e os donatários tinham que assinar um documento, tinha que ter um documento documentando aquela relação entre eles. O primeiro documento que esses textos precisam lembrar, carta de doação. O rei chegava e dava uma carta. Ó, o Aleph vai ser um capitão donatário. Eu chego aqui e dou uma carta de doação para ele. Aí ele vai receber essa carta. Se alguém chegar lá no meu território questionando, ó, quem é o dono disso aqui? Quem é que manda nessa parada aqui? Aqui, ó, tem uma carta de doação do rei. Quem manda aqui sou eu. Tá certo? Então esse é o primeiro documento.
que vai definir a posse hereditária daquela capitania. Uma vez que eu sou o rei, entreguei para o Aleph a posse daquela terra, ele vai poder utilizar aquela terra ali, passar para o filho, para o neto, vai continuar ali, até que dê algum problema e o rei pega de volta. Tranquilo, pessoal? Carta de doação, apesar do nome ser doação, o rei não estava dando para ele, assim, agora é seu, ninguém tira não. Tá? Estava passando, na verdade, a posse para ser utilizada a terra. Beleza? Posse hereditária dessa capitania. O outro documento é o foral. Vai gravar esse nome? Grava esse nome sim. Foral. Esse documento tinha as obrigações conferidas aos donatários. Os donatários, eles tinham que cumprir algumas coisas. Não é chegar assim, ó, o rei não chega com uma carta de doação e fala, ó, faz aí o que vocês querem. Não é assim não. Tinha o foral, que tinha uma lista de coisas, ó, você tem que fazer isso. A gente vai falar daqui a pouquinho, tem uma listinha aqui de alguns detalhes para a gente tratar. Ó, você vai fazer isso. Se não fizer, meu filho, você vai perder essa terra aí. Tranquilo? Beleza? Então vamos seguir. Privilégios dos donatários, benefícios que os donatários tinham por serem donos, né? Donos não, né? Tinham a posse daquelas terras ali. Eles podiam fundar vilas, e deveriam fundar vilas. Então, se eu tenho um terrenão, vi aquele planície bonito no meu território lá, cara, dá para fazer uma vila maneira aqui, cara. Botar umas casinhas aqui, ó, botar a igrejinha ali em cima, tal, pô, um laguinho de pato, tá? Vou fazer uma vila aqui. Ele podia, ele tinha essa autorização do rei para fazer vila, determinar onde ele queria fazer. E era bom para o rei que tivesse essas vilas, porque qual era a intenção do rei? Ele era povoar isso aqui? Então tem que fazer vila. As pessoas vão se interagir ali, vão casar, vão ter mais filhos, os filhos vão crescer, vai ter mais gente ali para proteger. Então eles tinham que fundar vilas, e isso era tratado como um privilégio, porque ele podia escolher onde ele quisesse fazer a vila. Fala. Era tipo um aluguel, só que não se pagava. Se considerar, pagava porque tinha que pagar uma parte do que ele conseguisse ali, né? Tinha um quinto, até pagava. Não pagava pelo espaço como se fosse um aluguel, mas ele dava uma parte dos lucros que ele tivesse ali naquele território. Mas se o rei quisesse pegar aquele território? Poderia. O dono mesmo continuava sendo Portugal. Tá? A hora que ele quisesse, ele podia pegar. Ele pegou algumas vezes. Tá? Ele também tinha o privilégio de distribuir as sesmarias. O que eram as sesmarias? É um pedação de terra. Dentro da capitania ele ia separar, ó, chegava com outro cara, trazia um amigo de Portugal, ó, vou te dar uma sesmaria lá. Aí, pô, legal, ele vai lá olhar, ó, esse terrenão aqui, ó, é daqui, ó, até aquela montanha lá, ó, isso aqui vai ser tudo teu, pode trazer teus gados pra cá, pode plantar, isso aqui é tudo teu. Só tem que me dar uma partezinha, porque eu tenho que prestar conta pro rei e tudo mais, tinha essas tratativas. Então, o donatário, ele podia distribuir as sesmarias dentro da capitania dele, ele não podia invadir a capitania dos outros para pegar terreno, não. Mas sesmaria era dentro do território dele. Ele também tinha como privilégio autorizar. Mas tinha gente que invadia o território? Sempre tinha invasão aqui. Invasão no Brasil acontecia o tempo todo. Principalmente os franceses, holandeses, né? De vez em quando os espanhóis estavam lá do outro lado. Ele também era autoridade judicial, ou seja, ele era um juiz. Se ele tivesse que determinar quem é criminoso, quem não é, o donatário funcionava como uma autoridade judicial. E administrativa, ou seja, ele era como se fosse um governador. Aqueles pedaços de terra não parece um estado? Ele era como se fosse um administrador, só que pensa num governador misturado com um juiz. Imagina, você pega um governador de um estado, só que a função dele também é de juiz. É o que esse cara era, ele tinha as duas funções. Ele também podia escravizar indígenas. Lembra que eu falei para vocês sobre a guerra justa? Sim. O que era a guerra justa? Como o índio não estava colaborando, escraviza ele. Ah, tá dando trabalho? Pode até matar ele, maltratar ele. Isso era um mecanismo que a Igreja Católica, junto com o rei de Portugal, definiram para poder escravizar os índios. Porque pensa bem, dentro do nosso princípio cristão, não tem nada que justifique escravizar as pessoas, certo? Eu não posso escravizar as pessoas. Só que, ó, o raciocínio deles. Mas e se essa pessoa ficar dando trabalho pra gente? Aí pode. Aí pode. O pensamento deles, da Igreja Católica daquela época, junto com o rei de Portugal, era esse. Eles não querem ofender as escrituras sagradas, que falam que não é para escravizar ninguém. Mas, pô, os caras estão atacando a gente, estão atacando flecha, estão querendo plantar as coisas aqui, estão querendo prosperar o lugar. Os caras estão mandando flechada na gente. Mas então, eles davam um lugar assim no meio?
Não, eles botavam os índios para trabalhar. E se tivesse um lugar que eles quisessem explorar, que o índio estivesse lá, eles expulsavam os índios de lá do lugar. Entendeu? Não tinha peninha de, tadinho. Hoje em dia que tem essa coisa de proteção aqui, é uma área protegida pelo, esqueci o nome do órgão lá que protege os índios. Essa área aqui não, isso aqui não pode mexer, não pode construir nada. Naquela época não, tá o índio atrapalhando, não, índio, dá licença, ó, sai. Se ele não aceitasse, determinava a guerra justa, tacava os caras. E olha só, como privilégio, eles recebiam 5% dos lucros para o Brasil. Os donatários, eles continuavam explorando para o Brasil, certo? Quem é que comercializava para o Brasil? Eles podiam vender direto para o Brasil? Não. Quem é que comercializava para o Brasil? Portugal. Desse comércio, 5% ficava para os donatários. Tá bom? Vamos seguir que agora o tempo está quase acabando, pessoal. As obrigações deles. 10% dos lucros de todos os produtos que eles cultivassem ali e tal, eles ficavam com 10%. Eles davam 10% para a coroa. 20% dos metais, que era chamado o quinto. O quinto é 20% dos metais preciosos que fossem encontrados ali. Encontrou ouro, encontrou prata, fica com uma parte, fica com 4/5, 1/5 tinha que dar para Portugal. E o monopólio, isso é obrigação também, ó, monopólio da exploração do pau-brasil, ou seja, Portugal continuava com aquele monopólio que eu expliquei para vocês, que era o estampo, tá bom? Então eles não podiam, era obrigação deles acertar essa questão do comércio do pau-brasil com Portugal. Vamos lá, pessoal, rapidinho aqui que agora a gente tem que acelerar. As capitanias fracassaram, como a gente deduziu naquela hora, o negócio não ia dar certo, ó. Os custos da colonização eram muito elevados, eles tinham que gastar muito dinheiro. Imagina para trazer uma galera de barco para cá, comida para todo mundo, viagem de meses, era muito caro. Então, acho que ficar aqui, tinha que cultivar, as coisas demoravam para nascer, então era tudo muito caro. Os índios resistiam, às vezes tinha combate com os índios, então tinha resistência dos povos indígenas, atrapalhavam também a expansão da capitania. Isolamento entre as capitanias. Pensa, a capitania é um pedaço de terra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Imagina que esse aqui, a vilazinha está aqui, esse aqui, a vilazinha está aqui. Aí acontece algum problema que essa aqui é atacada por franceses aqui. Vai pedir ajuda para essa? Está longe pra caramba, não tem como ajudar. Então, o isolamento entre elas atrapalhou também o crescimento. Se fosse tudo pertinho, fosse crescendo junto, talvez fosse mais fácil de crescer. Então, o isolamento atrapalhou. O solo é muito inapropriado em alguns lugares para cana-de-açúcar, a não ser os lugares que tinham solo chamado massapê, tá? E a cana-de-açúcar era o principal produto nessa época para poder vender para a Europa. O açúcar era muito caro, o pessoal valorizava muito o açúcar. O açúcar nem era bonzinho assim, branquinho, que nem a gente aqui refinado. Era meio amarronzado. Um açúcar mascavo, um negócio lá diferenciado, bem mais estragado do nosso hoje em dia. Eu gosto do açúcar mascavo. Não gosto muito não, mas vamos lá. Prosperaram. Isso aqui é bom vocês saberem, tá? As duas capitanias, aqui, né, um monte de lotes de terra grandão, as duas que prosperaram, São Vicente, exatamente de Martim Afonso, e Pernambuco de Duarte Coelho. Essas duas prosperaram e deram certo. Todas as outras não. Aí agora um detalhe importante. Se tudo fracassou, se a maioria fracassou, as capitanias acabaram? Não. A única coisa que foi feita foi colocar um governador geral. Elas continuaram existindo, mas o rei pensou, vou botar um cara lá para mandar em todo mundo. Eu lembro o nome dele. Esse foi só o primeiro, Tomé de Souza, a gente vai ver daqui a pouco. Esse é o primeiro, a gente teve outros, muitos outros, tá? Eu quero que vocês aprendam pelo menos os 3 primeiros. O fracasso das capitanias levou ao governo geral. As capitanias não foram extintas, isso vai cair na prova. A ideia que algumas pessoas têm é o seguinte, botou o governador geral, ele ficou mandando em tudo, não tem mais donatário. Isso aconteceu? Não, continuou os governadores. É como se fosse assim, ó. Nas capitanias ficaram os governadores, agora tem um presidente. Não era isso, mas só para vocês terem uma visão. Agora tem um cara que manda em tudão, manda nos caras que estão governando as capitanias. Tá certo? Progressivamente, olha, não foram extintas, mas progressivamente... Oi? Por que Tomé de Souza? É o nome do cara. Não, por quê? Porque escolheu ele? É. Cara, todos esses caras eram caras de confiança do rei lá, em Portugal. O cara confiava no cara, o cara era poderoso, ó, vai você. Entendeu? Como acontece hoje em dia também. O cara é presidente, vai botar para quem? Os seus ministros. Os caras têm que confiar. Progressivamente foram readquiridos pela coroa. O que é o regimento? É um documento que criava o cargo de governador-geral. Regimento, quando aparecia isso na prova. É esse documento que criava esse cargo aqui, tá? E o que Portugal estava fazendo?
Colocando um cara para mandar em tudo, ele estava centralizando o poder nas mãos de uma pessoa. Então aquilo ali era uma centralização administrativa da colônia. Antes, cada pedacinho de terra lá mandava dentro dela ali. Tinha o donatário ali, ele mandava no território dele, no outro tinha outro, no outro tinha outro. Agora não, tem um cara lá que manda em todos eles, beleza? Aqui, ó, Tomé de Souza, foi o primeiro governador-geral, é aquele camarada ali. Tá? Vamos seguir, pessoal. Agora não vou nem deixar mais fazer pergunta, porque a gente tem que correr mesmo. A sede do governo geral, ó, Capitania da Bahia. Tá vendo aqui Bahia e Todos os Santos? Sim. A sede foi aqui. O governador geral escolheu aqui por várias razões. Primeiro, posição central na América Portuguesa. Isso aqui é a América Portuguesa, certo? Sim. Então, ó, aqui no meio, tá tranquilo. Se ele tivesse que ir aqui, ó, só tinha que fazer isso. Se ele tivesse que vir aqui, ele só tinha que fazer isso. Agora imagina se ele escolhe ficar aqui no Maranhão, aí tinha um probleminha aqui em São Vicente. Olha aqui a viagem que ele tem que fazer, ó. Ei, barquinho, pá. Então ele escolheu um lugar central para facilitar a mobilidade dele. Então facilitou a comunicação com outras capitanias e o acesso razoável a Portugal. Portugal está aqui mais ou menos, né? Isso aqui é o oceano, Portugal está aqui. Então daqui, ó, pum, é melhor do que ele escolher um lugar daqui, ó, navegar muito mais. Então aqui, além de ser central, tem um acesso lá. Então ele escolheu a Bahia e ele criou a cidade de Salvador, vocês já devem ter ouvido falar, né? A cidade de Salvador da Bahia foi criada por Tomé de Souza. E ele criou, ó, um anozinho depois, ó, 1549. Foi a primeira capital do Brasil. Se caiu alguma coisa lá, qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. Salvador. Beleza. Correndo agora, pessoal. Atribuições do governador-geral. Ele tinha todas essas atribuições aqui. Ele tinha muito poder nas mãos. Ó. Ele mandava nos militares para fazer a defesa da colônia. Ele mandava nas finanças e na relação com os donatários, era uma função administrativa. Ele nomeava juízes e alterava penas. Por exemplo, tem um juiz lá que mandou prender um cara. Ele podia falar, não, solta. Ou um juiz fala assim, ó, tem que estar 10 anos preso. Aí o Tomé de Souza podia chegar, não, vai ficar só uma semana. Ele tinha esse poder acima do juiz. Então ele nomeava e alterava as penas. Então ele tinha essa função judiciária. Ele tinha a função eclesiástica. Olha só que coisa curiosa. Ele nomeava o sacerdote, ele tinha uma função espiritual lá também. Mesmo que ele não fosse um padre, um jesuíta, não fosse um bispo, era ele que determinava quem era o sacerdote para as paróquias. Beleza? Vamos lá, pessoal, rapidinho. Isso aqui, pessoal, é bom gravar, tá? Isso aqui é importante. O governador tinha os assessores dele, ó. O ouvidor-mor aplicava justiça, provedor-mor, finanças, capitão-mor, defesa militar. Só vocês associarem, o capitão vai lembrar de militar. Provedor, provê as coisas, né? Vai cuidar das finanças para comprar as coisas, receber os impostos. Ouvidor não dá para associar hoje em dia, mas tenta lembrar, ouvidor vai aplicar a justiça. Então ele sozinho não dá para gerenciar tudo. Então ele tinha esses três, mor significa maior, tá? Então ouvidor maior, provedor maior, capitão maior, justamente para auxiliar ele nessas questões de justiça, de finanças e de defesa. Tranquilo? Galera, esses três aqui eu preciso que vocês decorem nessa ordem, tá bom? O primeiro governador-geral foi o Tomé de Souza, né? Que a gente viu ali, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Duarte da Costa foi o segundo, Mendes Sá foi o terceiro. Tem mais uma lista gigante de caras para baixo, só que esses aqui é que geralmente são cobrados em prova. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um, só uma listinha de cada um aqui rapidamente para a gente encerrar. Tomé de Souza, aquele camarada lá na imagem. Fundação de Salvador, vocês precisam lembrar da ordem, tá? Ele já vai se associando. Primeiro foi Tomé de Souza. E as coisas que eles fizeram, para vocês terem uma noção do que aconteceu no comando deles. Ó, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, já decoraram. Foi o primeiro que chegou, já criou Salvador na Bahia. Molinho de lembrar quem foi que criou Salvador. Criação do primeiro bispado lá na Bahia. O que é um bispado? Uma liderança eclesiástica. Enquanto tinha uma igrejinha lá em qualquer lugar, lá em cada região do Brasil, agora tem um bispado no Brasil, tem um bispo lá mandando em todo mundo. Implantação da pecuária, trouxeram as cabeças de gado lá de Portugal, trouxeram vaquinha, boi e tal, para procriar aqui. Não pensem vocês que esses animais eram naturais pô, já tinha aqui com os índios, vaca, boi, não tinha. Trouxeram de lá da Europa, da Ásia, para poder procriar por aqui. Então teve a implantação da pecuária, que é o cultivo, né, vamos chamar assim, a tratativa de animais de gado, tá? Incentiva a monocultura do açúcar. O que é monocultura? Mono é para lembrar de
Então, monocultura que só tem uma coisa, e essa coisa é a cana-de-açúcar. Então, ele incentivou que tivesse uma plantação de açúcar gigante. Ao invés de ter um monte de plantaçãozinha junto, vamos fazer uma monocultura. Cana-de-açúcar para tudo quanto é lado. Ele incentivou a busca de metais preciosos no interior, mas isso aqui não é novidade, porque todo mundo também incentivou para buscar, o rei queria isso, né? Até porque já tinha achado na América Espanhola. Ele trouxe jesuítas, que eram aqueles padres mais aventureiros que queriam catequizar os índios. Então ele trouxe jesuítas para catequizar os índios aqui na terra brasileira. Tranquilo? Essas são as coisas que esse camarada fez, as principais. Óbvio que fez muito mais coisa. O segundo, Duarte da Costa, aquele camarada lá, veio novos jesuítas, como o padre Anchieta, que é um cara muito conhecido, fez muitas coisas. Vocês podem depois pesquisar sobre a vida do padre jesuíta, o padre Anchieta. Tá bom? Ele criou, olha só um detalhe importante para lembrar sobre Duarte da Costa, ele criou o Colégio de São Paulo, que é um colégio muito conhecido. Ele teve conflito com esse bispo corrupto chamado Sardinha. Não vou falar aqui, mas tem umas histórias muito engraçadas. Esse Sardinha, inclusive, foi comido por canibais. Tá? Só para abrir a curiosidade de vocês. O cara era corrupto, teve problema, então no final ele foi comido. Não vou contar a história aqui agora. Literalmente a sardinha foi comida. Conflito com outros jesuítas. Por quê? Por conta de escravidão indígena. Quando o camarada lá favorece a escravidão indígena, ele vai ter problema com os jesuítas, que os jesuítas protegiam os índios. Eles catequizavam, ensinavam lá a palavra de Deus, segundo o catolicismo, e eles protegiam os índios também. Se tivesse alguém que favorecesse de alguma forma a escravidão dos índios, eles seriam caguetados lá para Portugal, tá? Iam ter problema. Então ele teve problema com os jesuítas por conta dessa escravidão indígena. No período deles, Duarte da Costa, isso aqui é importante, tá? Foi no período de Duarte da Costa que a Baía de Guanabara foi invadida pelos franceses e fizeram a França Antártica, com o apoio desses índios aqui. Beleza, pessoal? Rapidinho aqui, é o último, tá? Terceiro governador, Mendes Sá. Aí foi no Mendes Sá, Duarte da Costa invadiram, né? A França invadiu lá o Rio de Janeiro, que era Guanabara. Com Mendes Sá, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro. E com o apoio de quem? Estácio de Sá, que era sobrinho dele. Conhece a Universidade de Estácio de Sá? É em homenagem a esse cara, Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá e ajudou militarmente a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então virou um cara, um herói, né, aqui por ter feito essa façanha. Estimulou as missões jesuítas e combateu diversos núcleos de resistência indígena. Então alguns índios que estavam rebelando, ele combateu. Pessoal, a gente encerrou, passamos aí alguns minutinhos do horário, 7 minutinhos, mas graças a Deus tudo sob controle. Espero que tenha sido elucidativo, espero que vocês tenham aprendido. Façam a avaliação que eu já mandei lá no grupo e façam os resumos à vontade, beleza? Não tem regra com relação a aqueles resumos. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe vocês.